Bom dia, amados. Hoje é dia 13 de janeiro do ano da graça de 2022. Eu tenho-me enganado diversas vezes na data, mas é ainda fácil esquecer que já estamos no novo ano de 2022. Voltando ao nosso texto de Hebreus, capítulo 10, ontem lembrávamos alguns aspectos importantes. Deus nunca se engana. Deus é perfeito. Ele é o autor de todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele. Portanto, a determinação dele é o que define o que é certo. E Deus não se engana. Por isso, quando nós olhamos para tudo aquilo que ele fala, para tudo aquilo que ele revela, precisamos de considerar que esta é a realidade do que é certo. Quer nós entendamos, quer nós não entendamos, quer nos pareça difícil ou não, ele é perfeito. E não há possibilidade de erro, como também não há possibilidade de engano ou de maldade nas ações de Deus, porque Deus é genuinamente bom e amoroso. E falávamos sobre identidade também, sobre identidade. E perceber que aquilo que nós somos se vai manifestar naturalmente naquilo que fazemos é algo absolutamente importante. E neste aspecto, como em outros, aquilo que Deus diz é o mais importante. Não interessa aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Aliás, esta é uma outra mentira fortemente divulgada e usada por Satanás nestes dias, é valorizar mais aquilo que eu sinto do que aquilo que Deus quer que aconteça. E, como a palavra diz, o nosso coração é enganoso e, portanto, aquilo que eu sinto pode-me levar ao engano. É o que acontece na maioria dos casos. E por isso precisamos de depender totalmente daquilo que Deus quer, daquilo que Deus sente também. Na nossa realidade de vida, uma das coisas que já percebemos e que as culturas já perceberam é que o confronto com a realidade sempre ajuda na compreensão dos princípios ou das verdades ou daquilo que se quer transmitir. Por exemplo, há algum tempo a esta parte, os que defendem o perigo do uso do tabaco perceberam, ou pelo menos decidiram, que pôr nos maços de tabaco frases fortes como a declaração de que o tabaco provoca cancro e pôr inclusive imagens violentas das consequências do tabaco poderia ser dissuador do uso do tabaco. Não há dúvida, amados, que ter uma visão da realidade nos pode ajudar. E também é um pouco isso que Deus nos está aqui a fazer neste texto. No que diz respeito àquilo que acontece realmente na vida daqueles, ou como consequência das ações daqueles que vivem e decidem deliberadamente viver na prática do pecado, o que o versículo 29 nos diz é que eles calcam com os seus pés o próprio Filho do Senhor Jesus Cristo e profanam o sangue por ele vertido. Esta é uma imagem dura, mas real. E quem está a dizer isto é Deus. Esta não é uma estratégia da nossa parte para convencer alguém. Não, Deus está-nos a dizer, olhem, viver deliberadamente na prática do pecado é isto. E não só é isto, como ele define que, como resultado da sua ação de justiça, o castigo é severo. E estas imagens duras são, sem dúvida nenhuma, importantes para percebermos a seriedade daquilo que está aqui em questão e ajudar-nos a perceber que, obviamente e naturalmente, aquilo que somos em Cristo tem que rejeitar na prática esta realidade. Já agora, lembrar que o Senhor Jesus Cristo, que também usou muitas imagens e muitas visões, às vezes duras, para transmitir verdades espirituais,
falou-nos de uma forma muito clara sobre esta realidade da consequência da rejeição do Evangelho. Em Lucas capítulo 16 nós encontramos um conhecido texto sobre um homem rico e um mendigo Lázaro. E nessa descrição aparece-nos a visão daquilo que está a acontecer depois da morte de ambos. E aquilo que acontece no que diz respeito ao rico que rejeitou, que nesta imagem decide viver na prática deliberada do pecado, é que ele está no inferno. O versículo 23 do capítulo 16 de Lucas diz que no inferno, estando em tormentos. Tormentos estes que o levam a clamar para que Lázaro possa molhar os dedos com um pouco de água e possa refrescar a língua. Diz o texto, porque estou atormentado nesta chama. Esta visão real é o próprio Senhor Jesus Cristo que nos dá. E ela é importante, então, porquê? Porque nós precisamos de ter esta compreensão, de interiorizar a seriedade daquilo que são as consequências de decisões erradas ou de caminhos errados. Mais uma vez, lembrar que Satanás engana, ele é o enganador, e logo no início ele fez isso com Eva. Ele convenceu Eva que as consequências não eram aquelas que Eva também tinha a ideia porque Deus tinha falado. E convenceu, não, isso não vai acontecer. Uma das grandes obras de Satanás nestes dias é convencer pessoas, e muitos estão convencidos, que de facto não há consequências. Não, isto não é nada disto. E Deus está-nos a dizer de uma forma muito clara, sim, é isto. E por isso, amados, olhar para este texto, para esta desafiante exortação, só nos pode levar para um caminho. E este caminho é o que nos foi apresentado anteriormente. Entrar pelo Santo dos Santos, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Entrar na intimidade com o Pai e desfrutar dessa intimidade, ouvi-lo, viver, e por isso o texto nos dá essa expressão de viver, e vivermos em comunidade, em igreja, juntos, esta realidade, e assim crescermos, e assim nos aproximarmos, e assim sermos transformados à imagem daqueles que nos salvou, Jesus Cristo. Eu acho isto desafiante, e também acho que nós cada vez mais precisamos de ouvir aquilo que Deus nos diz, e não aquilo que nós achamos, ou que alguns acham que é verdade ou o caminho. Jesus decidiu partilhar esta verdade connosco. Ela é muito importante para nós e ela certamente é abençoadora e transformadora para a minha vida, para a vida de todos nós. E isso começa hoje. Que o Senhor nos abençoe, queridos amados. Que o Senhor nos dirija, cuide e se revele. E que o Santo Espírito do Senhor nos possa dar discernimento para este caminho, este novo e vivo e extraordinário caminho na intimidade com o Pai. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim nos permitir.